Você está cansado, não daquele cansaço físico que uma boa noite de sono resolve, mas de um cansaço que se instalou nas fundações do seu ser. É o peso de uma rotina que parece esvaziar mais do que preencher, a sensação de que você está dando tudo de si em arenas onde ninguém marca a sua pontuação. Você se pergunta, no silêncio da sua mente, se os seus melhores esforços, aquela paciência mantida com um adolescente rebelde, a honestidade ao devolver o troco a mais, a gentileza com um colega de trabalho difícil, sequer registram um eco no universo. Parece que você está assinando contratos vitais com uma caneta invisível e não há cópia para você guardar. A fadiga que segue esses atos não é apenas muscular. É a sensação de que a sua integridade é um recurso finito, gasto em transações que talvez não tenham comprador. E a pergunta mais silenciosa e mais profunda é: será que Deus vê? Ou será que, no meio do barulho do mundo, os meus sussurros de fidelidade se perdem? Hoje, quero conduzi-lo a uma revelação que não apenas responde a essa pergunta, mas remodela completamente a paisagem da sua existência. O céu não apenas viu, ele parou. Houve um momento no fluxo eterno em que a atenção divina se fixou no seu gesto oculto. Aquele instante em que você escolheu a paz em vez da discórdia, a honestidade em vez da vantagem, a fé em vez do desespero. Isso criou uma reverberação no reino espiritual mais poderosa do que qualquer discurso público. Enquanto você se sentia pequeno e esquecido, uma celebração acontecia. A sua fidelidade, sem testemunhas, foi recebida não como uma mera anotação em uma lista, mas como uma prova irrefutável de maturidade. É a evidência de que o caráter de Cristo está sendo formado em você, não para aplausos, mas por amor. Este dia na sua vida é um marco. A exaustão que você sente não é o sinal de que está errando, mas de que está no limiar. O que você chamou de atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Sobreviver à semana ou aguentar a pressão era, na verdade, o seu espírito travando batalhas decisivas e ocupando territórios que serão fundamentais para o seu futuro. Você não estava parado, estava se posicionando. Essa sensação de invisibilidade muitas vezes nasce de uma narrativa internalizada, cultivada em solo humano. A narrativa do amor condicional. Desde cedo, somos treinados em economias de afeto. No esporte, o amor do técnico parece vincular-se ao gol que você marca. Em algumas famílias, o brilho nos olhos dos pais acende com as notas altas no boletim e não com o esforço persistente por trás delas. Nos relacionamentos, às vezes percebemos que a conexão flui mais fácil quando estamos úteis ou alegres. Essa é a água que bebemos desde a infância, e é natural que, ao nos relacionarmos com o divino, suspeitemos que ele opera na mesma moeda. Criamos assim uma teologia de desempenho inconsciente. Se eu ler mais capítulos, serei mais amado. Se eu controlar meus pensamentos, serei mais aceito. E então,
No auge do seu cansaço, quando você oferece a Deus não um grande feito, mas apenas a sua perseverança gasta, a voz sussurra: isto é o suficiente? Isto sequer conta? Essa voz é o peso mais pesado que um coração pode carregar. O peso de uma aceitação sempre postergada. Mas essa voz não é a voz do seu Criador. Ela é o fantasma de todas as vezes em que o amor humano, em sua limitação, veio amarrado a condições. É o eco da decepção do pai, que só comemorou a vitória, não a coragem. Da mãe, que só abraçou no sucesso, não no fracasso. O céu invade a sua história agora para fazer uma cirurgia radical nessa crença. O caso da sua vida já foi julgado e arquivado há 2000 anos, em uma colina fora de Jerusalém. O veredito, proclamado com o último suspiro de Cristo, foi: pago, livre, aceito para sempre. O nó que causa seu cansaço é que este documento de absolvição total, embora legalmente válido em todas as esferas celestiais, nunca foi devidamente arquivado no tribunal da sua própria mente. Você vive como um homem perdoado de uma dívida bilionária que ainda se esconde dos cobradores porque não acredita que o recibo em suas mãos seja real. Para desfazer esse nó, é útil entender a maravilhosa conexão entre o espiritual e o físico, entre a verdade e a nossa biologia. Dentro do seu cérebro existe uma rede complexa chamada rede de modo padrão. Ela é a sede da sua autobiografia interna. Quando você não está focado em uma tarefa externa, ela entra em ação, remoendo conversas passadas, ensaiando futuros hipotéticos e, crucialmente, avaliando o seu próprio valor. Quando a crença central é "preciso me esforçar para ser amado", essa rede se torna uma sala de interrogatórios. Ela fica perguntando, em loop: a reunião de hoje foi boa o suficiente? Eu deveria ter falado aquilo? Será que ofendi alguém? Este estado de vigilância e autojulgamento constante coloca o seu corpo em um estado de estresse crônico de baixo grau. O hormônio cortisol, projetado para nos salvar em perigos agudos, passa a ser liberado continuamente. O resultado físico é previsível: exaustão que o café não cura, um sono que não restaura, uma névoa mental que dificulta a concentração. Sua fadiga espiritual, portanto, tem uma assinatura química. É o seu organismo gritando sob o peso de uma história que não é verdadeira. A obediência no segredo, quando liberta da necessidade de desempenho, deveria ser um porto seguro para o seu sistema nervoso. Porque quando você para de tentar conquistar amor e começa a repousar no amor já conquistado, uma reorganização neural acontece. A hiperatividade da rede de modo padrão começa a diminuir. A amígdala, seu centro de alarme, se acalma. Substâncias como a serotonina, do bem-estar, e a ocitocina, da conexão e confiança, encontram espaço para fluir. O descanso espiritual deixa de ser uma metáfora e se torna uma experiência somática. É nesse espaço de quietude interior que os sentidos da alma se aguçam e você começa a perceber os fios da graça que já estavam tecendo a sua história. Imagine por um momento que a sua vida é uma imensa tapeçaria sendo tecida no tear do tempo. Você, do seu ponto de vista, está concentrado no único fio que tem em suas mãos hoje. É um fio de uma cor comum, talvez um cinza ou um marrom terroso. Você o vê passar pela agulha, repetindo o movimento, e pode pensar: que monótono, que insignificante este fio é. O que você não vê é o artista mestre, trabalhando do outro lado do tear. Do lado dele, a imagem que está se formando é complexa, rica em cores e significados. O seu fio de paciça no engarrafamento é o que dá profundidade à sombra de uma montanha na paisagem. O seu fio de integridade, ao declarar aquele imposto, é o que define o contorno de um rio de vida. O seu fio de silêncio prudente, quando a fofoca era tentadora, é o que cria o brilho em um olhar representado na tapeçaria.
Cada ato de fidelidade no oculto é um fio colocado com precisão divina. E esses fios não apenas compõem uma imagem, eles têm força estrutural. Eles são o que impede que a tapeçaria da sua linhagem se desfaça. A sua decisão de quebrar um ciclo de gritos em sua casa hoje não afeta apenas o jantar. Ela enfraquece um padrão que poderia definir os relacionamentos dos seus netos. A sua escolha de orar por um colega, em vez de criticá-lo, não é apenas ser bonzinho. É uma manobra estratégica que desarma uma fortaleza de discórdia que poderia bloquear futuras portas de colaboração e provisão. A celebração celestial por essas escolhas é orgânica, não protocolares. É a alegria expansiva de um pai que vê seus filhos não apenas agindo de forma correta, mas aprendendo a pensar como a família. É o deleite de ver o caráter da casa sendo assimilado. Deus não está apenas observando você, Ele está colaborando com você, torcendo por você, dentro de você. Esta é a revolução. A obediência deixa de ser a moeda para comprar o que você não tem e se torna a linguagem natural através da qual você desfruta do que já é seu por herança. E isso soa lindo, você pode pensar. Mas como faço para que essa verdade desça da minha cabeça e se torne o ar que eu respiro na minha vida prática, entre reuniões, supermercado e contas? O caminho não é uma nova lista de tarefas, mas uma nova postura de recepção. É sobre realinhar a atenção, não redobrar os esforços. Vamos traduzir isso para a linguagem da sua rotina. Primeiro, pratique a consciência sacramentada. Um sacramento é um momento comum, onde o divino se faz presente. Transforme os intervalos mortos do seu dia em altares. Enquanto espera a cafeteira fazer o café pela manhã, em vez de pegar o celular, fique em silêncio por 3 respirações completas e, internamente, afirme: eu começo este dia já aceito. Minha tarefa agora é viver a partir desta verdade. Ao colocar o lixo para fora à noite, olhe para o céu, mesmo que nublado, e declare: minha fidelidade nas coisas pequenas tem um peso eterno. Antes de entrar em uma conversa difícil por um segundo, sussurre: aqui eu levo contigo a tua paz, que já é minha. Esses não são mantras de pensamento positivo. São atos proféticos sobre a sua própria neurologia. Cada declaração é como um golpe de martelo fincando uma estaca da verdade em solo fértil. Aos poucos, essas estacas sustentarão uma nova tenda de pensamento sobre a sua vida, onde a graça é a estrutura, não o prêmio. Segundo, redefina radicalmente o seu termômetro de sucesso. Nós somos condicionados a medir por volume, visibilidade e resultado imediato. Fui promovido? Minha oração foi respondida dramaticamente? Ministrei para muitas pessoas? Essas são métricas do reino do desempenho. O termômetro do reino da graça mede a temperatura do coração no oculto. Sucesso é manter a calma interior quando tudo dentro de você queria explodir. É escolher a gratidão em um dia cinza. É honrar alguém que não poderá retribuir. Quando você troca os medidores, a ansiedade do desempenho se dissolve. Você é liberto da tirania do próximo grande marco e pode habitar a beleza sagrada do agora. A sua vida com Deus deixa de ser um relatório a ser prestado e se torna um relacionamento a ser desfrutado. A mudança é de identidade, de funcionário sob avaliação para filho em cooperação. Um filho não ajuda nos afazeres da casa para ganhar o jantar. Ele ajuda porque é parte da casa. O jantar já está garantido. Permita-me compartilhar uma história que encapsula essa jornada. Uma mulher, que chamaremos de Elisa, era uma cuidadora. Cuidava da mãe com Alzheimer, de 2 filhos pequenos e mantinha um emprego em meio período. Sua espiritualidade era um checklist exaustivo. Oração de manhã, leitura bíblica, tentar ser positiva. Ela estava esgotada, sentindo-se constantemente em déficit com Deus.
Um dia, ela ouviu sobre a aceitação incondicional não como um conceito, mas como uma realidade a ser habitada. Ela começou em seus momentos de maior estresse, trocando uma fralda, lidando com a repetição incessante da mãe, a fazer uma pausa microcósmica. Nessa pausa, ela não pedia forças. Ela apenas dizia: Pai, estou aqui e sei que tu estás aqui comigo e me amas neste caos. Não houve mudança externa. A doença da mãe não retrocedeu, as crianças não ficaram mais calmas. Mas algo dentro dela começou a se reorganizar. A culpa por não orar o suficiente deu lugar a uma sensação de companhia constante. A fadiga não desapareceu, mas perdeu o gosto amargo de fracasso. Ela descobriu que podia ser cansada e em paz ao mesmo tempo. Sua fé migrou do departamento de conquistas para o centro de comunhão. Ela não se tornou uma super-heroína. Tornou-se uma mulher que descansa, e desse descanso brotou uma resiliência mais autêntica do que qualquer força forçada. Este é, portanto, o convite final e mais profundo. Pare de tentar escavar um poço em busca da água da aceitação. Você já está imerso no oceano dela. A sua exaustão é o sinal de que você está se debatendo para nadar até a margem, ignorando que já está flutuando nas correntes da graça. Cesse o esforço, aceite o flutuar. As batalhas silenciosas que você travou não foram um desvio, foram o próprio caminho que o levou a este ponto de revelação. O Espírito Santo que paira sobre a sua vida neste instante não é um inspetor de qualidade. Ele é o agente de liberação, encarregado de materializar no seu cotidiano as realidades já decretadas no céu. A semente da sua fidelidade, plantada no solo úmido e escuro dos seus dias comuns, já rompeu a terra no reino espiritual. Agora é tempo de você caminhar pelos campos da sua vida e colher os frutos dessa realidade. Uma paz que persiste, uma clareza que decide, uma força que persevera sem se consumir. Você não está tentando dar o primeiro passo em uma jornada nova. Você está sendo convidado a sincronizar o seu ritmo com uma melodia que já está sendo tocada. A festa pela pessoa que você está se tornando, através desses atos fiéis, já começou. A música toca, a mesa está posta. A única questão que permanece é: você continuará do lado de fora, convencido de que precisa se limpar mais antes de entrar? Ou vai cruzar a porta, vestindo o manto da justiça que já lhe foi presenteado, e se assentar, simplesmente porque o seu nome está no lugar? A escolha, a partir deste momento, é um ato de fé. E se esta mensagem ressoou no lugar da sua alma que anseia por lar, considere se inscrever no canal. Isso nos permite estender esta conversa vital para outros corações tão fatigados e nobres quanto o seu. Deixe nos comentários a palavra oceano, como um símbolo de que você escolhe flutuar na graça, não se debater no desempenho. Quero sustentá-lo em oração nesta virada de página. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.